Olá, sou a Eve, mãe da Clara e estudante da vida, do desenvolvimento do cérebro da criança e de nós como seres humanos. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a síndrome do ninho vazio. Não sei quem que já escutou falar, mas provavelmente muitas mulheres já escutaram falar nessa síndrome. Ela é real, ela existe, afeta muitas mulheres. Queria dizer o que é e por que acontece essa síndrome. Eu acredito que quando a gente está consciente do porquê que ocorre, a gente tem a capacidade de saber lidar com isso de uma maneira muito melhor para que ela não ocorra, ou até para ajudar alguém que tu conhece que está passando por isso, que precisa de certa ajuda. E o que é essa síndrome? Essa síndrome acontece com mães que quando os filhos ou saem de casa ou simplesmente voam com a ordem natural da vida, quando eles chegam no momento deles voarem para o mundo, a mãe então entra num processo de depressão. E eu queria explicar um pouco para vocês o porquê que acontece isso de uma maneira muito leve. E seguinte, quando a gente dá a luz a uma criança, ao nosso filho, a gente está dando luz a uma alma, a uma nova alma. E a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Eu sou mãe, eu super entendo o que acontece com a gente quando a gente pare um filho. A gente tem a sensação que aquele corpo, aquela alma que sai da gente é como se fosse parte nossa, parte do nosso corpo. Parece que é um pedaço de nós fora do nosso corpo. Até é engraçado falar, porque na verdade o filho também tem essa sensação, né? Mais ou menos ali até uns 18 meses, mais ou menos, ele também tem essa sensação que ele é parte do corpo da mãe. Não é à toa que eles começam a falar não pra tudo ali perto dos 2 anos, por mais que eles queiram alguma coisa, eles dizem não, né? O negócio deles é contrariar a gente o tempo inteiro, porque é nessa fase que ele tá entendendo que ele é um corpo separado da mãe dele, tá entendendo que ele também é uma pessoa que também tem vontades próprias, né? Então é por isso que ocorre isso nessa fase. Mas voltando à nossa sensação, o nosso sentimento, a gente tem um pouco de dificuldade de entender que o filho, ele não veio para nós, ele veio através de nós. É uma alma que veio através de nós, a gente é como se fosse não, a gente é um portal para outra alma vir à Terra. E o nosso papel aqui na Terra é simplesmente conduzir essa alma, conduzir a mente. Aí uma curiosidade, até os 7 anos, a criança ela tá desenvolvendo a parte motora, a coordenação motora dela, né? Então o foco dele é esse até os 7 anos. Ela aprende a sentar, aprende a pular, a correr, né? A lidar com as habilidades motoras da mão, de segurar um lápis. Dos 7 aos 14, eles aprendem a lidar com a própria energia. Então, é o auge da energia. Dos 7 aos 14, eles aprendem, né, que podem correr horrores, podem se cansar ao máximo e gostam daquilo. E dos 14 aos 21, eles começam a lidar com as emoções, né? Então, eles começam tudo... É o auge, né? Um choro, porque o amor da minha vida, porque, né? Aquela coisa toda dos 7 aos 21. E só com 21 que eles começam a ter a atualização, né? Da mente deles. Aí que eles começam a trabalhar a mente. Ou seja, o que isso tem a ver com a síndrome do ninho vazio, Eve? Tudo. Porque até os 21 anos... Quem é a mente daquele corpo, daquela alma, daquela criança, somos nós, pais. A gente tem o trabalho de ser a mente daquele corpo, porque a mente ainda não existe ali. Ela existe, mas assim, funcionalmente falando, se é que existe essa palavra, a gente é que é a mente madura daquele corpo até esse momento. Tá aí a importância da gente trabalhar a nossa mente como prioridade
porque a gente não consegue dirigir uma coisa que a gente não sabe dirigir em si mesmo. Como se fosse dirigir um carro, como é que tu vai ensinar alguém a dirigir se tu não sabe dirigir? Então essa a importância da gente trabalhar a nossa mente, da gente se autoconhecer, da gente focar na nossa mente para a gente poder ser uma boa mente para a criança até os 21 anos. E o que isso tem a ver com a síndrome do ninho vazio? Porque por causa de tudo isso, a gente acaba protegendo, a gente acaba achando que aquele corpo é nosso e a gente quer proteger ele de tudo, a gente fecha aquela alma. E aí, quando aquela alma desperta para então voar, que é o natural da vida, às vezes por causa disso essa alma acaba demorando muito mais para despertar, né? A gente conhece muitos casos, gente com 30 anos, 40 anos que ainda é ali, ó, que a mãe é ali, ó, né? Protegendo, não deixando a criança voar, e não é propositalmente, é sempre na boa intenção, é simplesmente porque a gente não tem consciência ainda do que deveria ter, né? Então não é na maldade, com certeza, mas acaba prejudicando sim essa alma, essa vida, porque acaba, né, fechando e não deixando voar. Então o nosso papel é dirigir essa mente. E é por isso que acontece a síndrome do ninho vazio. Quando a gente tem essa sensação de proteção extrema nesse ser humano, de não deixar ele voar, e não é intencionalmente. Eu, com certeza, a mãe não pensa assim, não vou deixar meu filho voar, não é isso. Mas essa proteção extrema. Aí vou dar um exemplo, e isso começa desde cedo, né? Vou dar um exemplo, a Clara que tá com 2 anos, ela foi botar 3 almofadas uma em cima da outra e foi tentar subir na almofada porque ela queria parar na almofada. Eu sabia que não ia dar certo. Ela ia cair ali, né? Ela não tinha nada perigoso que ela fosse se machucar se ela caísse, né? Ela tava ali com o colchão, tava do lado e tal. Mas eu vi que não ia dar certo. Mas eu não vou dizer pra ela que não vai dar certo e não deixar ela fazer. Ela tem que experimentar, ela tem que ter essa autonomia e autoestima pra na vida ela querer fazer o mesmo, ela querer experimentar, ela querer ver se vai dar certo. Porque se não der certo, na próxima ela sabe que daqui a pouco uma almofada vai dar certo. Então ela precisa disso desde o começo. Então é por isso que gera a síndrome do ninho vazio, que nós mulheres somos um portal para outras almas e não donas das outras almas. Então é isso que eu queria compartilhar. Espero ter ajudado, e se você souber de alguma mãe que sofre disso, ajude ela mandando esse vídeo ou explicando por que isso acontece. O nosso amor de mãe é um amor sem pedir nada em troca, né? Então isso também ajuda a síndrome, a ter a consciência do síndrome do ninho vazio, que a gente tem que dar amor até eles voarem e não esperar que venha de volta isso. Então tá, gente, muito obrigada. Espero ter ajudado. Beijo.